Olá, gente, tudo bom? Eu faço parte do Ministério Integre Jovens e essa é a nossa sequência de devocionais do livro do Timothy Keller, Nascimento, Casamento e Morte. Então, se esse é o seu primeiro vídeo aqui nesse canal, eu aconselho que você esteja vendo os outros vídeos para você poder estar se situando melhor. Hoje, a gente vai falar sobre o 5º capítulo, que fala sobre como manter um casamento. Se você tem acompanhado os nossos devocionais, sabe que a gente está falando sobre 3 principais temas, que é o nascimento, o casamento e a morte. O último capítulo falou um pouco sobre como começar um casamento, como que encontrar a pessoa certa. E hoje a gente vai falar um pouco sobre o significado do casamento em si e quais principais erros a gente não pode cometer em relação ao casamento. É interessante observar que a Bíblia começa falando sobre o primeiro casamento da terra, entre Adão e Eva. E ela também termina falando sobre o casamento, sobre as bodas do Cordeiro. Então, a ideia do casamento ela é sempre muito reforçada na Bíblia. E tanto a Bíblia nos ajuda a entender melhor como que funciona o casamento, como que a ideia de um casamento nos ajuda a entender alguns conceitos sobre o Evangelho. A leitura do texto de hoje se encontra em Gênesis 2, de 18 a 25, e fala assim: Então o Senhor Deus declarou: Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois que formou a terra, todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor os trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria, e o nome que o homem desse à casa ser vivo. Esse seria o seu nome. Assim o homem deu a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia não encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em sono profundo, e quando este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor fez uma mulher e levou até ele. Disse então o homem: Esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, pois do homem foi tirada. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à mulher. Eles se tornarão uma só carne. E o homem e a mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Esse texto vai falar um pouco sobre a criação da mulher e como que homem e mulher são complementares e foram feitos um para o outro. Quando ele vai se referir à mulher, ele utiliza no hebraico a palavra ezer, que muitas das vezes é traduzida por ajudadora ou auxiliadora. Essa palavra ezer também é muito usada na Bíblia em contextos militares, quando Israel estava precisando de algum tipo de ajuda, algum tipo de reforço, de alguma coisa que eles não conseguiam fazer, e aí eles pediam ajuda. Essa palavra também é utilizada para Deus, quando fala que Deus é o meu auxiliador e Deus é meu ajudador. Dá a ideia de alguma coisa que você não consegue fazer sozinho e que você precisa de reforço. Então, quando você diz que a mulher ela é auxiliadora, não é como ela fosse uma assistente ou algum cidadão de segunda categoria, mas é que ela vai oferecer um reforço, uma ajuda de alguma coisa que o homem sozinho não conseguiria fazer. Outro termo também usado para descrever a mulher nesse texto é a palavra adequada, ou, como em algumas traduções, a palavra idônea. Mas o que essa palavra quer dizer no original? Bem, ele dá a ideia de ser uma pessoa semelhante, porém com características opostas, como se fossem 2 peças de um quebra-cabeça. Então, eles são semelhantes, porém eles não são iguais, eles se encaixam. Dá a ideia de complementariedade, de que homem e mulher foram criados de formas diferentes para que um pudesse suprir a necessidade que havia no outro. Então, neste momento, o Timothy Keller ele vai citar um pouco sobre a experiência que ele tem do casamento dele. Ele fala como que nem ele, nem a Kate correspondem aos estereótipos de feminidade e masculinidade que existem nos Estados Unidos, mas ele ressalta como que a convivência com uma mulher, como que esse casamento foi útil para estar moldando o seu comportamento e o seu relacionamento com Deus. Eu também sou casada há aproximadamente 1 ano e meio. E é muito interessante como essa interação com o sexo oposto ajuda a moldar várias características do nosso caráter. Ajuda também a gente enxergar o mundo através de uma outra perspectiva. E, em longo prazo, ajuda nós nos tornarmos cristãos melhores e pessoas mais parecidas com Cristo. Em Efésios 5, de 25 a 27, fala assim: Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo meio do lavar da água mediante a palavra,
e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Então, é interessante esse versículo, porque ele mostra que assim como em Gênesis 2 a mulher tem a função de auxiliadora do marido, agora em Efésios a gente vê a importância do marido como o auxiliador da esposa, como alguém que deve amar a esposa e ajudar a purificá-la e a torná-la mais santa, para que assim possa se apresentar a Cristo. Então, tanto a esposa tem a função de ser uma ajudadora e auxiliar o marido, quanto o marido também tem essa função de estar ajudando a moldar o caráter cristão da esposa. Esse tipo de perspectiva vai contra a lógica do mundo moderno, em que as pessoas são cada vez mais consumidoras e elas avaliam a relação a partir da lógica do custo e benefício. Então essa ideia de que você tem que investir em outra pessoa e que você vai ter que ser confrontado pela outra pessoa para que você possa estar desenvolvendo, não faz parte da lógica do mundo moderno. Você procura alguém que possa te fazer feliz, que possa suprir as suas necessidades e que de preferência não exige muita dedicação da sua parte e nem muito sacrifício. Isso tudo também pressupõe uma longa jornada, de você ir construindo aos poucos a vida com outra pessoa e aprendendo com os defeitos e com a qualidade dela. E isso também vai contra a lógica moderna de que tudo é muito rápido, tudo é muito instantâneo. As pessoas querem ter relacionamentos maravilhosos e incríveis sem ter que dar toda a dedicação, todo o tempo necessário. E também as pessoas tendem a enxergar os relacionamentos e as coisas como algo descartáveis, algo que se não der certo, você troca e muda para outra coisa. E o casamento não. O casamento pressupõe uma aliança duradoura, em que você está disposto a passar o resto da vida com aquela pessoa sendo moldado e moldando também para que ambos possam se tornar cristãos mais parecidos com Cristo. Um outro erro oposto que a gente também pode cometer é de idolatrar aquele relacionamento e esperar que aquele relacionamento possa suprir todas as suas necessidades emocionais e espirituais, suas necessidades de validação, de autoestima e de senso de identidade através de uma pessoa só. E isso é um peso muito grande para seu cônjuge, porque ninguém é capaz de fornecer tudo isso que só Deus pode dar. Então, a gente tem falado muito nos livros do Timothy Keller como qualquer coisa, tanto o nosso trabalho, a nossa vida pessoal pode se tornar um ídolo, desde que aquilo ocupe o lugar de Deus no nosso coração. Então, uma coisa que também pode ser danosa para qualquer tipo de relação é esperar que aquela pessoa possa ser o seu salvador pessoal, ela possa te dar redenção, ela possa, enfim, validar a sua existência e ser a coisa mais importante para você. E esse tipo de expectativa, esse tipo de peso, pode acabar acarretando frustrações em um relacionamento, porque nenhum ser humano é perfeito. Nenhum ser humano vai ser capaz de te amar da forma como Deus é capaz. Então, na feita que você deposita todas as suas expectativas num ser humano que é tão falho como você, isso pode acarretar em frustrações. É por isso que muitas das vezes casamentos acabam e as pessoas ficam completamente devastadas, porque elas depositaram em outra pessoa aquilo que elas deveriam ter depositado em Deus. Outro ponto interessante é uma frase do C.S. Lewis, em que ele fala que é impossível amar demais uma pessoa. O que pode acontecer é que você ame demais uma pessoa comparado ao seu amor por Deus. Mas nesse caso, o problema não está em seu amor por aquela pessoa, mas sim na pequeneza do seu amor por Deus. Então a solução para esse problema não é que você tenha que amar menos o seu marido ou a sua esposa, mas sim que você deva amar mais a Deus, buscar mais a Ele, ser mais dependente dEle e fazer com que o seu relacionamento com Deus e o relacionamento do seu cônjuge com Deus seja a base desse casamento. E por fim, é importante lembrar que a gente nunca vai conseguir ser uma boa esposa ou bom marido se a gente não tiver um bom relacionamento com Deus, porque Ele é o centro de todas as nossas relações terrestres. Então, a Bíblia também usa muito essa analogia do casamento para se referir ao relacionamento entre a igreja e Jesus Cristo, porque Ele é o nosso verdadeiro noivo. Então, é importante a gente estar alinhado na nossa relação com Deus, a gente estar mantendo nossos devocionais, estar entendendo ou melhor qual que é o propósito de Deus para a nossa vida. Porque isso é importante, não só para a nossa vida espiritual, mas para a nossa vida relacional também.
O nosso relacionamento com Deus é o que faz com que nós consigamos ser os cônjuges que a gente tem que ser, que a gente consiga amar o nosso marido, a nossa esposa, da melhor forma possível. Então era isso que eu queria que vocês tivessem refletido durante essa semana. Não sei se vocês são casados ou se vocês estão em algum relacionamento, mas é interessante a gente estar reavaliando quais são as nossas perspectivas que a gente tem de casamento. Então, será que você está disposto a se sacrificar pela outra pessoa, a agir como auxiliador ou como auxiliadora para estar ajudando aquela pessoa a melhorar, para a gente estar moldando o caráter um no outro? Ou, por outro lado, será que você não está idolatrando aquela relação? Não está fazendo aquela pessoa tomar o lugar de Deus na sua vida? Então, que a gente possa estar refletindo, que nós possamos estar tentando e nos esforçando para ser cristãos melhores, que a gente esteja aprimorando o nosso relacionamento com Deus e que o nosso casamento realmente ele possa estar sendo frutífero, para que a gente possa estar aprendendo mais com o outro, nos doando cada vez mais e glorificando a Deus através das nossas vidas.